O sangue de Jesus era mesmo puro? Essa discussão acabou só no século XIX, quando em uma bula papal, foi decidido que Maria, mãe de Jesus, também nasceu de forma milagrosa e isso a tornava uma divindade digna até de adoração pela Igreja. Nas linhas a seguir, vamos ver os passos que foram dados e a realidade sobre a pureza do sangue de Jesus, que nos garante a nossa remissão de pecados. Beatificação de Maria, mãe de Jesus pelo catolicismo. Para entendermos melhor essa questão, devemos compreender o que são dogmas no catolicismo. Dogmas são verdades de fé. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 89, explica que os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Quando algo é questionado, a Igreja se manifesta para que seja preservada a verdade da revelação. No momento em que a Igreja proclama uma verdade de fé, significa que ela se encontra na Sagrada Escritura ou na tradição da Igreja, ou seja, não é uma verdade inventada. Um dogma é uma verdade absoluta, inquestionável, definitiva e que não pode ser alterada nem mesmo por algum concílio ou pelo Sumo Pontífice. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas, isto é, quando propõe, de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. Os dogmas marianos. Os dogmas que fazem referência a Maria no catolicismo são 4. Maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. Mas vamos tratar somente de 2, maternidade e conceição, que é o que nos interessa. Maternidade divina. Maria é mãe de Deus. A maternidade divina foi o primeiro dogma declarado pela Igreja Católica, proclamado pelo Concílio de Éfeso no ano de 431. Maria é mãe de Jesus homem e de Jesus Deus, como podemos ver no Catecismo. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo, e que se tornou verdadeiramente seu Filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é, verdadeiramente, Mãe de Deus, Theotokos. Assim está escrito na bula, documento papal intitulada Inefabilis Deus, que o Papa Pio X proclamou. Abre aspas. Em honra da Trindade declaramos a doutrina que afirma que a Virgem Maria, desde a sua concepção, pela graça de Deus Todo-Poderoso, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do homem, foi preservada imune da mancha do pecado original. Essa verdade foi-nos revelada por Deus, e, portanto, deve ser solidamente crida pelos fiéis. Fecha aspas. Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Foi definido pelo Papa Pio IX em 1854. Todos nós nascemos com o pecado original e somente o batismo apaga a mancha desse pecado. Com Maria foi diferente, ela é imaculada, ou seja, sem pecado. Dom Dilmo conta que, no momento da concepção, Maria foi concebida sem pecado original. O beato João Duns Escoto diz que além de Maria ser concebida sem a mancha do pecado, ela também foi preservada pelos méritos antecipados da paixão de Cristo. Dom Dilmo explica que Maria foi preservada do pecado original porque ela seria mãe de Deus e nada mais justo do que um ventre santo para acolher aquele que é santo. Bem, aqui vemos então o que o catolicismo pensa sobre Maria, mãe de Jesus Cristo. Mas por que eles a consideram imaculada? Porque, segundo consta, o catolicismo não conseguia uma explicação plausível diante dos céticos sobre a natureza divina de Jesus, sendo que ele nascera de uma mulher comum, e como tal, pecadora. Como também ele não seria pecador. Assim, a forma de a Igreja se livrar deste problema teológico foi imacular Maria. Mas vamos aos fatos. 1. Maria era pecadora e isso ela mesma confessou. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Lucas 1:46-47. Não existe dogma no mundo que seja maior que as Escrituras Sagradas, e se Maria diz que Deus é seu Salvador, é descabido a tentativa de imaculá-la. 2. Maria teve outros filhos. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas?
E não estão entre nós todas as suas irmãs? Mateus 13, 55 e 56. Mais uma vez a fidedigna palavra de Deus nos esclarece que Maria não poderia ser santa, virgem e imaculada, pois depois de Jesus, ela teve no mínimo mais 6 filhos com José, o carpinteiro. Vamos ao problema teológico. No século IV, já ensinava o bispo Santo Atanásio, a natureza que Jesus Cristo recebeu de Maria era uma natureza humana. Segundo esta afirmação de Atanásio, Jesus recebeu a natureza humana de Maria, baseado no verso de Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, semente aqui refere-se a filho, descendente. Se entendermos que a natureza de Maria foi passada a Cristo para ele ter 100% da natureza humana, caímos num outro erro. Qual seja, Jesus então é um semideus e não Deus 100%. Quando afirmamos que o óvulo da Maria teve a ver com a concepção de Jesus, então o que o Espírito Santo colocou em Maria foi um esperma de Deus? Seria absurdo e a mais pura heresia. Outra coisa, se esse texto não fala de semente como descendência ou filho, o que seria a semente do diabo, seu sêmen? Claro que não. Mas vamos ao texto bíblico que fala sobre a concepção de Jesus. E respondendo o anjo, a Maria, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1 verso 35. E projetando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1 e 20. Nestes versículos fica claro que Deus não semeou algum esperma e este se juntou ao óvulo de Maria e daí formou-se um zigoto. De maneira alguma. Mas o Espírito Santo veio sobre Maria e plantou em seu útero um embrião completo, criado por Deus. Simplesmente foi alocado em Maria para poder crescer e subsequentemente nascer como diz a Bíblia. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4 verso 4. A expressão de Paulo em Gálatas ainda é mais clara, pois ele diz, Deus enviou seu Filho, ou seja, não desenviou sua semente, como um simples esperma, mas uma criança já em formação que de Maria nasceria. Até aqui, creio que não há dúvidas sobre a questão da concepção de Jesus, mas agora, surge outra questão que também está relacionada ao desenvolvimento e nascimento de Jesus. Seu sangue. Para que Jesus pudesse realmente ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como exclamou João à beira do Jordão, seu sangue teria que ser puro. Daí vem a questão de que, se Jesus está no ventre de Maria, e ele está sendo alimentado pelo cordão umbilical, logo, o sangue de Maria também está a passar por Jesus, e assim, ele não teria um sangue 100% puro. Mas o que diz a medicina? Em termos leigos, o embrião se aloca na parede do útero, o endométrio, e após estar ali, o embrião, que contém 2 tipos distintos de células diferenciadas, o trofoblasto, células externas, e o embrioblasto, massa celular interna. Estas células trofoblásticas formam a placenta, enquanto a massa celular interna forma o embrião e suas membranas. Até o processo de formação ser concluído, o embrião obtém nutrientes do endométrio. Ou seja, a própria placenta vem das células do embrião e não da mãe, já o cordão umbilical não se conecta diretamente com a mãe. O cordão umbilical vai para a placenta, que é um órgão temporário que o corpo da mãe desenvolve especificamente para a gravidez. Esta placenta é uma verdadeira usina de trabalho. Ela produz hormônios para sustentar a gravidez, serve como os pulmões, rins e sistema digestivo do feto, e fornece nutrientes e oxigênio para o bebê, além de eliminar os resíduos que ele produz. Portanto, não existe ligação direta do cordão na mãe, o que se conecta na mãe é a placenta. Ou seja, Jesus no útero de Maria, tinha seu próprio sangue e nada de Maria estava nele, senão apenas o ventre dela para Jesus se desenvolver até seu nascimento. Resumindo, Jesus foi posto no ventre de Maria pelo Espírito Santo, no qual já era, no mínimo, um embrião, e de si mesmo desenvolveu a placenta do qual retirava seus nutrientes e continha em si, o sangue puro no qual poderia remir o pecador.
Outra curiosidade: se cada criança tivesse o mesmo sangue da mãe, não haveria tantos tipos sanguíneos, seria apenas um tipo desde os tempos primórdios. Portanto, o sangue de Jesus é puro e suficiente para perdoar a todos os pecados dos mais vis pecadores.